Olá! Já se perguntaram por que a criança desenha? Pois bem, hoje vamos conversar sobre o desenho infantil. O desenho infantil é uma maneira de que a criança quer se posicionar no mundo. É uma linguagem muito singular, que nos possibilita conhecer o mundo infantil e como ela está se sentindo naquele momento. É uma maneira de contar as coisas através das formas, das cores, das linhas. A criança ela pode e deve ser vista por meios de diferentes olhares, através do desenho. É através do desenho que ela quer se expressar os seus medos, suas angústias, suas conquistas. Não é verdade? E sendo assim, tudo que a criança desenha é relevante. Exatamente. Tudo tem um objetivo. O espaço, a pressão dos dedos, os traçados, as cores, como já falei, as formas. É o momento de que ela quer mostrar ao mundo a sua maneira de pensar naquele momento. E toda criança, ela gosta de desenhar. E por elas estarem em um processo de desenvolvimento e muitas vezes algumas não saberem se expressar em palavras, por palavras, elas têm uma maneira de demonstrar isso, é através dos desenhos. Ela vai expor sim os seus sentimentos naquele momento. Muito importante. Crianças pequenas, quando não conseguem falar, ela desenha. E para registrar esses desenhos, ela pode usar muitos recursos. Através de quê? Com o quê? Criança adora usar um lápis, não é verdade? Carvão, gente, é magnífico. Você pega um carvão e dá um papel branco, a criança vai desenhar, vai se imaginar, vai se internalizar. Ela pode usar canetinhas coloridas, qualquer coisa que possa utilizar pela criança. E outro detalhe, criança não escolhe local para desenhar. Ela pode desenhar em paredes, crianças pequenas amam paredes, areia, uma caixinha de areia ou na praia. Ela pode desenhar em muros. O importante é que exista alguém querendo captar algo que ela está registrando. Isso é muito importante. E um espaço ideal para observarmos esses desenhos na escola. É na escola que os professores vão ter um olhar para desenvolver a sua personalidade. Através do desenho, ele vai observando cada detalhe, cada cor, cada forma, cada tamanho, na verdade, cada linha, cada tema vai ser muito bem observado, naquele processo do desenho infantil. E outra coisa, devemos sempre usar o bom senso de deixar a criança livre para criar o seu próprio desenho. Nada de reproduzir algo que já está pronto. Temos que deixar ela se desenvolver. Deixa a criança criar sozinha o seu desenho. E nós temos que realmente analisar esse fazer da criança. Porque é através do desenho que a criança busca algo. E a criança, quando desenha, ela é descompromissada. Pois quando ela está desenhando, muitas crianças podem ficar caladas, não é verdade? Outras conversam com o desenho como se fosse com alguém. Algumas cantam. E assim, o fazer desse desenho para a criança é como se fosse uma brincadeira qualquer. Ela está desenhando, ela está brincando, ela está se expressando.
E isso é muito importante mesmo. E em crianças pequenas, existem 3 fases do desenho infantil. E as gratujas são a primeira. As gratujas é o primeiro registro da criança, né? Ou seja, ela traz o seu estado emocional entre crianças de 1 até 18 meses. É nessa fase que os gestos, eles são intuitivos, né? São aquelas linhas simples e curvas em crianças até 18 meses. Observe como é o desenho dessas crianças. Depois vem os rabiscos. Isso. Os rabiscos traz para a criança muito prazer e satisfação. É algo que ela tem um motivo de espanto e admiração. Observe. Quando uma criança está desenhando na etapa do rabisco. É nessa fase, ela deve estar com 2 anos, 2 anos e meio, não é verdade? Pois ela já começa a nomear o que desenhou. Ela pode desenhar uma flor, mas pode representar um outro elemento. Ela pode desenhar um carro, mas pode falar que é uma casa. Ela já, nesse processo do rabisco, ela já compreende cada movimento, dando origem e formas, ou uma nova forma, né? Essa fase do rabisco. E a última fase, gente, é os traçados. Os traçados são os registros deixados pelos gestos. É realizado como as linhas, né? Como aquelas linhas quebradas, aqueles vai e vem, aquelas ondas, círculos traçados longos. E ela pode também ser com tons fortes ou com tons fortes. Vai depender muito do seu estado. E nessa criança, ela já está em torno dos 3 anos. Na verdade, no traçado, já vai surgindo o quê? Símbolos. Já vai surgindo formas, né? Já vai surgindo bichinhos. Ela pode também fazer alguma associação de um brinquedo. Ela vai nomeando o seu desenho com muito mais firmeza. Por quê, gente? Porque nessa fase, a criança já está muito mais atuante e criativa. Muito mais. Ela já tá percebendo o seu mundo ao redor como eu falei antes. Ela pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, desenhar muita coisa ao mesmo tempo. Cabe aos professores, pais, cuidadores, saber e entender as etapas de cada desenho, trazida pela criança, né? Que apresenta essas situações de simbólicos, esses conteúdos simbólicos deixados nos registros dos desenhos, né? Nessa fase das crianças. Devemos ter um olhar muito. Temos que ter esse olhar de sensibilidade. Temos que ter um olhar de sutileza e atenção para esse desenho, para essa criança. Criança com papel e canetinha ou com outro objeto qualquer, ela é uma artista. Ela cria. Ela traz o seu mundo naquele momento, naquele registro. Devemos sim observar e elogiar cada fase do desenho infantil. É muito bom. Desenhar é muito bacana. Desenhar traz com que a gente perceba em que estado emocional está aquela criança. Deixa a criança livre. Criança é livre para fazer o seu registro. Até mais.